Olá, nossos cumprimentos aos nossos irmãos, amigos que assistem o programa Espiritismo via Web, nosso vídeo de sempre, e nós vamos aqui hoje trazer para você o tema A importância do Evangelho em nossa casa. Nós estamos aqui com o Evangelho aqui, ó, bem surradinho mesmo, e a nossa ideia é falar aqui alguns minutos com vocês a respeito do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é um costume entre vários espíritas e eu acredito que tem pessoas também de outros ramos filosóficos ou religiosos que trabalham a questão do culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar ele vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, vai fazer com que as pessoas vivam melhor, tenham um entendimento melhor uns para com os outros, trabalhem um pouco mais a fraternidade, a união, a compreensão uns dos outros. O nosso sentimento, quando nós trabalhamos o Evangelho em nossa casa, nós fazemos uma leitura. Aqui em nossa casa nós fazemos semanalmente, mas tem pessoas que fazem diariamente. E algumas pessoas até quinzenalmente, mas o ideal é por semana. A gente escolhe um dia, um horário, de preferência um horário em que tenha menos visitas, para que a família possa ficar mais tranquila, para realizar o culto do Evangelho no lar, que é um momento de estudo do Evangelho, de 15, 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, não pode ser muito longo, onde a gente vai ler um trecho do Evangelho e nós vamos discutir, conversar a respeito daquilo que foi lido. Isso vai trazer uma paz, uma serenidade, uma força para a família que vocês não têm ideia, não fazem, aqueles que não fazem o culto, não têm ideia do quanto isso melhora o relacionamento entre as pessoas de uma família. Então, gente, o culto do Evangelho no lar, ele pode ser feito com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos aqui, ó. E se você quiser também, pode fazer uma leitura de um Novo Testamento. Escolhe ali uma lição ali e vai fazer então o culto do Evangelho no lar com o Novo Testamento. Bom, mas algumas pessoas, inclusive, pode achar dificuldade, porque tem pessoas que entendem que deve-se abrir o livro ao acaso para fazer a leitura. Eu não entendo assim. Eu acredito que nós temos que escolher a lição, por intuição, a gente vai lendo, vai olhando ali uns 3 ou 4 minutos, reservando para escolher a lição que vai ser lida naquele dia. E a gente faz a leitura daquela lição e o comentário. Porque se a gente começar a abrir o livro assim, ao acaso, como muita gente diz, o livro vicia e fica abrindo só naquele lugar, só naquela lição, fica repetindo várias vezes. Outra forma é a gente ir lendo do começo para o fim. E lendo página por página, cada dia, cada domingo, no nosso caso é no domingo, né? Mas se você escolher outro dia não tem problema, mas cada dia que for fazer a lição, vai seguindo até chegar no final, depois começa de novo, de cá. Então, a minha dica é ler um trechinho pequeno, de umas 10 linhas, 15 linhas no máximo, para poder fazer então o comentário a respeito daquilo que foi lido. O Evangelho é um livro que toda vez que você lê um trecho, você tem coisa para comentar. Sempre vai haver um comentário novo, sempre vai haver uma descoberta nova. O Evangelho ele foi feito para que a gente pudesse ir descortinando. Cada trabalhador, cada estudioso do Evangelho, da vida de Jesus, ele vai conseguindo encontrar novos sentidos para aquilo que foi lido. Nós vamos falar sobre, no Evangelho, vai ter trechos sobre reencarnação, nós vamos ter trecho ali sobre vivência em família, nós vamos ter ali ensinamentos para o dia a dia, nós vamos ter ali lições para os jovens, para as crianças, para nós, os adultos ou as pessoas mais idosas, com mais idade. Nós sempre vamos ter ali um ensinamento para todas as pessoas,
Porque o Evangelho, ele é um código de vida universal. Qualquer pessoa que leia e entenda o Evangelho, ele será feliz a partir do momento que ele estiver lendo e entendendo o Evangelho. Ele não precisa esperar uma data no futuro, longínquo e tal. Ele já vai ter uma relativa felicidade. Tem um cachorrinho latindo ali, não sei se está dando para ouvir aí, não preocupa não. Ele vai ter ali uma relativa felicidade em relação à vida, em relação à sua família, em relação às pessoas com as quais convive. Então, esse trabalho de aprendizado que a gente faz com o Evangelho é aquilo que em todas as igrejas que a gente vai ensina, em todos os lugares onde a gente vai. Então, às vezes a pessoa não tem tempo para ir ao centro espírita, para ir à sua igreja, ela pode fazer o culto do Evangelho no lar, que ela já vai estar conseguindo, melhor, ela estará conseguindo, para não ficar no gerúndio, que eu não gosto de gerúndio, ela conseguirá aí tópicos para a sua vida, onde ela vai observar atitudes que deve tomar para a vida diária. Então, gente, às vezes a gente comenta muito sobre as questões morais, as questões de comportamento, e é cobrado dessas pessoas que comentam que elas também tenham esse comportamento com o qual elas divulgam, do qual elas falam. Com o Evangelho a gente vai aprender que são doses homeopáticas, né? A gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo as coisas e vamos trabalhando o nosso dia a dia. Eu posso dar o meu testemunho que eu criei os meus filhos fazendo o culto do Evangelho no lar. É lógico que eles têm dificuldade de relacionamento entre eles, são seres humanos, mas nós entendemos, eu e minha esposa, que eles foram bem criados. Eles são pessoas boas, são trabalhadores, estudaram enquanto puderam, né? Ainda tem uma filha que está estudando ainda, e pessoas que estão formando família, e a gente entende que fizemos um trabalho razoável, ou talvez em relação a outras famílias, excelente, porque nós calcamos a criação dos nossos filhos pelo uso o Evangelho de Jesus Cristo. Notadamente sob a capa de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que vai trazer aqui os tópicos morais ensinados por Jesus, principalmente a parte moral. A gente faz um estudo mais aprofundado do Evangelho, lendo o Novo Testamento e lendo também a chamada Primeira Aliança, né? Que é o Velho Testamento, mas para compreender a questão moral da vida, nós preferimos entendê-la sob a ótica do Espiritismo, o que é feito neste livro que nós temos aqui em mãos. Então, sob esse aspecto, o Espiritismo é para nós uma filosofia de vida, um aprendizado diário, uma sequência do ensinamento de Jesus com o aprofundamento dos Espíritos, falando a respeito da vida espiritual, a respeito das nossas necessidades aqui no mundo, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Então, compreendendo dessa forma, nós vamos ter uma certa facilidade em decidir as coisas a ser feitas na nossa família, as decisões a respeito de profissão, as responsabilidades serão colocadas de forma mais equitativa para cada um de nós. Quando a gente leva o Evangelho à frente, quando a gente coloca Jesus junto conosco, à nossa frente, para nos clarear o caminho, iluminar as nossas ideias, elevar os nossos pensamentos, trabalhar os nossos sentimentos. Então, dessa forma, nós entendemos que viver a vida deve ser uma vida que esteja relacionada diariamente com o alicerce do Evangelho de Jesus, que nos ensinou como vencer os obstáculos, o sofrimento, as dificuldades, nos dando a certeza
que a vida continua. Afinal de contas, ele voltou e nos mostrou que continuou vivo. E os Espíritos nos dizem que nós também continuaremos vivos, que a vida ela é apenas um capítulo de uma vida ainda mais extensa. Então é isso, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine os nossos irmãos. Um abraço, paz no coração de todos. Obrigado.